Paz do Senhor. Vamos lá? A palavra que o Senhor tem hoje para falar conosco. É uma palavra muito conhecida. Mas Deus sabe o porquê ela hoje e porquê ela agora, nesse exato momento. Deus sabe de todas as coisas. Abre sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, no seu capítulo. Gênesis está sendo meu devocional. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. É uma ministração muito conhecida. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, não é verdade? Então, cada vez que a gente ouve uma palavra, uma ministração, não importa quanto tempo nós ouvimos essa palavra, não importa o quão nós conhecemos ela vai surtir o efeito necessário para aquele determinado momento, para atuar naquela situação específica. Então, essa palavra, ela tem uma direção, ela tem uma situação, ela tem um alvo específico ao qual ela vai alcançar em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então ela vai produzir o efeito para o qual ela foi assim direcionada. Essa palavra ela tem direção, ela tem nomes, ela tem pessoas que vão desfrutar e viver de milagres e de grandes coisas por meio desta palavra. Então a palavra do Senhor diz lá em Êxodo 14, todo esse capítulo conta para nós a história da travessia do Mar Vermelho. Moisés, que havia sido levantado por Deus como libertador do povo de Israel, teve uma missão e ele cumpriu os preceitos que foram estabelecidos naquela missão. Foi diante de Faraó, falou, fez. Faraó aumentou o peso sobre os escravos. Deus manifestou sinais, enviou as pragas, mesmo assim os egípcios e Faraó não confiavam que Deus faria o que fez. Faraó endureceu o coração, veio a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus deu livramento para os que eram dele, e aí então Faraó autorizou que o povo de Israel partisse. Então, se até agora você não se identificou, você vai se identificar. Tem alguma situação, tem algum problema, algum negócio, algum ciclo que precisa se encerrar de alguma maneira na sua vida. Só que eu não sei se é pelo tempo, em espaço de tempo, se é pelos anos, se é pela extensão de anos que ele acomete a sua vida. Ou se é porque são lutas, são entraves tão assim, como eu posso dizer, é algo que você trava tão arduamente, que parece que é uma guerra incessante, manhã, tarde, noite, sabe aquela situação que parece que ela é insolúvel, que ela não vai se resolver, parece que ela é uma situação que ela é impossível de ser resolvida, e que você fala, eu já pedi tanto para Deus, e parece que nessas situações, veja, todas as pragas que vieram contra o Egito, e que o povo olhava e falava, agora vai, e não foi, é como se essas situações na sua vida tivessem se revelado como situações que você diz assim, Deus fez, mas não deu. Deus fez, mas ainda não deu. Deus fez isso, mas ainda não deu. Então é como se nesse contexto parecesse que numa guerra Deus estava fazendo certas coisas e o inimigo estava vencendo todas elas, e ele estava se sobrepondo, e ele estava ganhando. Agora você já está se identificando aí na sua vida. Só que Deus, ele não perde guerra. Se Deus tivesse estabelecido por propósito que desde o início ele exterminaria os egípcios, teria sido exterminado logo no início. Mas esse não era o propósito de Deus. Esse não era o plano de Deus. Deus tinha motivos, razões, como ele tem na minha e na sua vida, para que essa situação acontecesse como num processo.
que é um processo? São ações que acontecem uma após a outra. Vamos falar de forma bem resumida? Isso é um processo. Acontece isso, depois disso é isso, depois disso é isso, depois disso é isso, depois disso é isso daí. Esses são os processos da vida. E nesse caminhar todo do que aconteceu com esse povo, houve uma sequência de ações. Só que elas foram tantas, elas aconteceram de tais maneiras, com sinais, com prodígios tão maravilhosos, que você falava, agora vai, e não deu. É agora, e não foi. É agora, e não foi. Que quando o povo de Israel, ou seja, quando nós que servimos a Cristo, chegamos de frente com o Mar Vermelho e encontramos os egípcios logo atrás de nós, ao lado direito não havia para onde ir e ao lado esquerdo não havia para onde ir. De um lado havia montanhas impossíveis de serem subidas para fugir dos egípcios, do outro lado um povo terrível, que também não havia como os egípcios fugirem para lá, porque eles sucumbiriam. Na frente deles, um mar impossível de se atravessar a nado, ainda mais com milhares de pessoas, e atrás o exército todo de Faraó, que veio com toda a artilharia, falando, agora acabou, agora eu vou destruir, morreu, acabou todo mundo. E é isso que a Bíblia vem nos dizer, nesses versos todos que permeiam o capítulo 14. Mas veja bem, quando nós estamos lá no verso 8, o verso 8 diz assim, ó, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? O Senhor. Então, quem foi que falou assim para os inimigos do povo de Deus? Vão atrás deles mais uma vez. Então, quem é na sua vida que está tendo controle sobre a situação, que disse para os seus inimigos, vão atrás dele mais uma vez? Quem é que endureceu o coração dos seus inimigos, que trouxe uma aparente impossibilidade diante da sua vida, para falar assim, vai lá, vai atrás da Maria, vai atrás da Débora, vai atrás do Joaquim, vai atrás de novo, vai atrás do Bruno, vai atrás da Bruna, vai atrás da Priscila, vai atrás de novo. Vai atrás deles. Quem foi que fez isso? São os seus inimigos que falaram, agora a gente não deixa elas em paz, não. Foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor que vem falar para nós o quê? A situação veio como uma afronta, veio assim, só que agora veio daquele jeito, você falou assim, agora já era, agora eu vou ser sucumbida. Agora vou ser destruído. Agora o que eu achei que era o fim é o fim mesmo. Agora o que eu achei que era reviravolta é enterro. Agora o que eu achei que era brisa suave, mar calmo, é tribulação, tempestade, é naufrágio do barco. Quem foi que permitiu isso? O próprio Senhor. E olha o que diz assim, ó. Ele diz que o rei do Egito perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Então veja, talvez você esteja numa situação que você já está glorificando, marchando, triunfante, conseguimos, agora Deus vai nos tirar, acabou, você estava lá, acabou. Só que, quando não, quem vem atrás? O exército de Faraó. Aqueles problemas que você falava, acabou, bateram na sua porta de novo. Aquela acusação que você falava, acabou, chegou de novo. Aquela mensagem que você imaginava que você não ia receber, recebeu de novo. Aquela ligação que você achava que não ia mais receber, recebeu de novo. Aquela afronta que você falou, agora acabou, veio de novo. Você fala, como veio de novo? Só que aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, os egípcios com todos, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, não, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó,
os cavaleiros e toda a infantaria, tudo que os inimigos podiam vir contra, eles reuniram tudo que eles tinham para vir contra, tudo que eles tinham. E eles saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote. Veja lá, Piairote é esse lugar que eu citei antes, na frente o Mar Vermelho, para trás, eu teria como voltar para trás, mas atrás tem Faraó e todo o exército e toda a infantaria. Para frente o mar, não dá para nadar. Esse é o lugar de Piairote. Por um lado, montanhas impossíveis de subir. Para o outro lado, um povo terrível que não dava para enfrentar. E então, faz o quê? Chegou parado num determinado lugar e agora, para onde vai, para onde vamos? Foi então que os egípcios foram e falaram para Moisés, era para morrer aqui? Se era para morrer aqui, a gente podia ter ficado lá. Você pega uma água para mim? Se era para nadar e morrer na praia, a gente podia ter ficado lá onde a gente estava. Talvez nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você esteja se fazendo essa pergunta. Para que tanto esforço? Para ver que não ia dar mesmo? Então para que eu me esforcei? Para que eu me esforcei? Tem uma frase muito conhecida que diz, para cada esforço repetido, há múltiplas recompensas. É um chavão, muito obrigada. Mas é como se fosse assim. É que eu pedi uma água para minha filha. É como se falássemos assim. Para que tanto esforço se não vai ter recompensa nenhuma, é o fim? Para que ter se esforçado? Era melhor nem ter se esforçado. Desgastei tempo, desgastei recursos, desgastei dinheiro, desgastei as minhas emoções, criei falsas expectativas, falsas esperanças. Talvez seja assim que você esteja se sentindo. E aí então o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, que primeiro eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem por quê que... Olha o que o Espírito Santo de Deus falou para mim, quando eu li esses versos. O Faraó não deixou o povo ir? Para que vai atrás do povo? Para que Deus fez isso? Não era mais fácil Deus já ter matado todo mundo lá no Egito? Já era melhor ter matado todo mundo lá, se era para morrer, que morrêssemos ali mesmo? Não seria o melhor? Mas veja bem, ouve isso. Eu vou abrir um pouco mais a cortina que vai entrar mais luz. Ouve só isso. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu tirei Faraó e toda a infantaria dele do lugar que eles dominavam, que era o Egito. Tirei eles de lá e trouxe eles para esse terreno. Sabe para quê? Porque se eles morressem lá, que o mesmo Deus que mandou todas as pragas lá, assim como ele mandou, a última praga foi a morte dos primogênitos, ele poderia ter mandado uma praga que matasse todo o exército, certo? Sim ou não? O mesmo Deus que tinha poder para mandar anjos para matar primogênito, poderia mandar anjo para matar todo o exército, sim ou não? Resolvido o problema. Mas só que aí, se isso acontecesse, os inimigos iam morrer no território deles. E isso não ia... Isso, claro, ia ser divulgado. Haveria notícia. Mas, quando Deus tira os inimigos do território deles e os expõe assim num lugar aberto, é porque Deus vai envergonhá-los publicamente. É porque vai ser público e notório o que Deus vai fazer. Não vai ficar escondido. Não vai ficar escondido. Então, se você está vendo que problemas vieram bater na sua porta de novo e você achou que não vinha mais, porque Deus já tinha tirado uma palavra que eles iam acabar. Se acusações vieram sobre você e Deus já tinha dito que essas acusações acabariam e elas voltaram. Se Deus já tinha dito que a porta ia abrir, de repente, quando chegou na hora de entrar, a porta deu na tua cara, você fala... Se Deus falou que esse negócio ia dar certo, chegou na hora de assinar, alguém ergueu a caneta e falou, opa, não vamos assinar não por isso. Se algo aconteceu como um impedimento sobre a sua vida e sobre esse contexto todo, não é porque isso vai ser vergonha para você, mas é porque tudo isso que te oprime vai acabar. Só que vai acabar de forma pública e notória. Todos verão. E aí a Bíblia continua dizendo
E olha só, verso 10 e verso 11. Faraó se aproximou, os israelitas olharam, temeram, ficaram atemorizados, falaram o que falaram para Moisés e disseram, então, não tinha túmulo suficiente lá para a gente morrer? Trouxe a gente para morrer aqui? Voltando para aquela expressão que está falando, a gente fez tanto esforço para isso? Não era melhor não ter feito nada então? Morria do mesmo jeito. Só que a diferença é que lá a gente já estava trabalhando na mesma coisa, até a nossa casinha à noite para voltar para dormir, bem ou mal, mas a gente tinha, era pouco, mas a gente tinha, não era um banquete, mas a gente comia. Era só trabalhar, era só fazer tudo direitinho e aí os inimigos não vinham contra nós, tudo bonitinho, não era simples assim? Parecia simples assim, certo? Só que Deus já havia avisado que isso aconteceria. Deus já havia avisado. Só que nós temos quando nós estamos muito perto de receber algo que Deus tem para nós, a gente sai triunfante, igual Israel estava, certo? No verso 8, marchando triunfante. O exército de Israel estava ali, ó, marchando triunfante. Deu certo, agora vai, é dessa vez, agora foi, aconteceu, Deus fez, chegou a nossa vez. E de repente dão de cara com quem? Com o mar atrás, Faraó. E nesse cenário todo, olha só, nesse cenário todo, a gente esquece que Deus falou, ó, vai acontecer, mas desta vez, vocês vão. Dessa vez vai. E foi aí então que Moisés disse para eles, parem de reclamar, porque o ponto final é agora. O basta de Deus é agora. Veja bem, olha só o verso 13. Moisés respondeu ao povo, olha o que Moisés falou. Olha o que eu, como Moisés, falo para você hoje. Não tenha medo, não tenha medo. Fica firme e veja o livramento que o Senhor vai te trazer hoje. Porque você nunca mais verá o egípcio que você está vendo hoje. Meu Deus. Presta atenção, presta atenção. Ei, você está me ouvindo essa palavra? Você chegou até aqui, eu quero dizer para você, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Fica firme. Fica firme, veja o livramento que o Senhor vai te dar. Sabe por quê? Porque nunca mais, eu vou repetir a terceira vez, a primeira pelo Pai, a segunda pelo Filho e a terceira pelo Espírito Santo de Deus. Nunca mais esses egípcios que vocês veem hoje, vocês verão novamente. Nunca mais. Veja bem, quem vai lutar por você agora é o próprio Senhor, então se acalma. Se acalma. Quem vai lutar por você será o próprio Senhor. Apenas fique firme e observe o livramento que o Senhor vai te trazer. E isso que te afronta há tanto tempo, com tanta força, te trazendo medo, te trazendo agonia, te trazendo desespero, te trazendo desesperança, te trazendo às vezes falta de fé. Isso tudo nunca mais virá contra você. Assim diz o Senhor. É o dia do ponto final. É o dia do ponto final de Deus sobre esses problemas na sua vida. É o dia do basta. Sabe aquele dia que você passa por inúmeras situações repetidamente na vida? Problemas, mas chega um dia que você fala, basta. A partir de hoje acabou. É isso que o Senhor vai fazer. Basta. Acabou. Basta. Ponto final. Não tem ponto e vírgula. Não tem 2 pontos, não tem mais uma vez, é ponto final e acabou. Vai inexistir. E aí no verso 14, Moisés diz assim, sabe quem luta por vocês? É o Senhor. Fica calmo. Veja bem, é nessa hora que o próprio Deus
quando toma a boca de Moisés para dizer e fala, se acalme, quem lutará por você é o próprio Senhor, é porque você está dizendo, mas você tem noção dos cavalos? Você tem noção da artilharia? Você tem noção do que eles estão falando? Você tem noção do que eles estão fazendo? Você tem noção de como eles estão se levantando? Você tem noção dos perigos? Você tem noção dos problemas? Você tem noção das acusações? Você tem noção dos documentos? Você tem noção dos processos? Você tem noção dos problemas? Você tem noção das dívidas? Você tem noção de qual é o cenário? É muita coisa, é muita artilharia, é impossível, porque os egípcios, eles saíram com os despojos do Egito, sim ou não? Sim, saíram com despojos. Então eles saíram com ouro, eles saíram com prata, mas não adiantava sair com despojos, ouro e prata, porque nessa hora não dava para guerrear com ouro, não dava para guerrear com prata. A artilharia que eles tinham era uma artilharia pesada, a luta era uma luta acirrada. Só que, quando Moisés diz, fique calmo, quem vai lutar por vocês é o próprio Senhor. Quando Moisés diz isso para o povo e diz, fiquem calmos, quem vai lutar por vocês é o próprio Senhor. Moisés está querendo dizer, artilharia pesada. Se houvesse luta, vocês seriam sucumbidos. Presta atenção nisso. Se houvesse luta, vocês seriam sucumbidos. Se eles usassem contra vocês tudo que eles trouxeram, vocês seriam exterminados. Mas quem vai lutar uma guerra nesse porte contra tudo que veio e está vindo contra você, não é você, é o próprio Senhor. E lá em Salmos 46, nós vamos ver e ouvir sobre isso também. Não estava aqui no meu esboço, mas o Senhor me trouxe e eu vou ministrar, porque Salmo 46 eu ministrei janeiro desse mesmo ano. Janeiro desse mesmo ano. Eu só não sei se essa ministração tá no Instagram, tá no YouTube, mas janeiro desse mesmo ano, Salmo 46. O Senhor me deu esse salmo para ministrar. E se cumpriu tudo que o Senhor me disse em questão de pouquíssimo tempo. E aí quando o Senhor diz assim, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Veja bem, quem é o nosso Deus? É Ele que dá fim às guerras até os confins da terra. É Ele quem quebra o arco, é Ele quem despedaça a lança, é Ele que destrói os escudos com fogo. Então pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está com você nessa guerra. Você não está sozinho. Ele é a sua torre segura. Você está seguro. Você está guardado por Deus e nada de mal lhe acontecerá, porque você está seguro e está guardado por Deus. Então, no verso 15, o Senhor falou assim para Moisés, por que é que vocês estão clamando? Deus está falando assim, por que que ao invés de avançar, você ficou paralisado e começou a falar, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, misericórdia. Você já não está clamando por isso faz tempo? Você não permanece pedindo por isso faz tempo? Você não está debaixo de oração, de jejum, de propósito, de intercessão? Você não está? Então, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. O que é isso? É hora de fazer o que precisa ser feito. É hora de ir para onde tem que ir. É hora de falar com quem tem que falar. É hora de se posicionar como tem que se posicionar. É só marchar. É só marchar. Senhor, mas eu acho que não vai ser possível. Tanto faz se você acha que vai ser possível ou não. É só marchar. Não é mais tempo de clamar, é tempo de marchar. É tempo de fazer o que precisa ser feito. E aí então, Deus dá uma orientação para Moisés dizendo o que ele tem que fazer. Ergue a vara, estende a mão sobre o mar e as águas vão se dividir e os israelitas vão atravessar em terra seca. Então o Senhor vai te dar uma estratégia, ele vai te dar uma direção e vai falar, faça tal coisa e você vai atravessar em terra seca. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar nessa situação, mas Deus vai te dar uma estratégia, você vai ter uma atitude. Aqui a atitude que Deus deu para Moisés foi, ergue a vara, estende a mão sobre o mar e as águas vão se dividir. Eu não sei qual vai ser a estratégia que Deus vai dar para você, mas Deus vai te dar uma estratégia e você vai fazer. E através dessa estratégia que Deus te der, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir.
E aí então a Bíblia diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó. Então o Senhor está dizendo assim: olha, eu tirei os inimigos do campo que para eles era confortável, trouxe eles para um determinado lugar, vou acabar com eles neste lugar. E todo o Egito, e todos aqueles que olhavam e que não acreditavam que Deus faria, todos aqueles que ficavam de longe, desfrutando a bel prazer, alguns até mesmo rindo da sua situação, outros inclusive tirando vantagem da sua situação, porque os egípcios eram escravos, ou os israelitas eram escravos, sim ou não? Sim, eles eram escravos. Quem era favorecido com isso? Todos os egípcios. Então, quando o escravo sai, os egípcios são desfavorecidos. Quando os escravos vão embora, os egípcios falam: e agora? Quem vai ter que trabalhar? A gente? Agora a gente vai ter que resolver os problemas? É isso mesmo? Cadê aquele povo que fazia tudo que a gente queria pra gente viver na vida mansa? Cadê? E aí o Senhor então diz assim: verso 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se e colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Então, olha só. Salmo 91, a Bíblia vem nos dizer que Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito, para nos proteger em todos os caminhos, certo? Só que muitas das vezes o anjo tem que ir na frente, para nos dar uma direção. Mas tem momentos que nós já estamos na direção. Aleluia. Isso é muito profético. Você pegou isso? Eu vou repetir. Presta bastante atenção nisso. Salmo 91 diz assim, ó. Salmo 91 diz: e Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Tem momentos que nós precisamos que o anjo esteja na frente para nos indicar o caminho. Mas quando nós já estamos no caminho, quando você já está no caminho, o anjo sai da frente e vai para trás para proteger a tua retaguarda. Porque para frente é só você ir. E a sua retaguarda está garantida com a proteção de Deus. E aí então, nesse momento, a coluna de nuvem que antes ficava na frente foi para trás. Porque eu não sei que coluna é essa que Deus vai levantar. Mas Deus vai mover. Deus está movendo agora uma coluna de nuvem nessa situação. Que Deus está pondo a coluna de nuvem para trás. Deus está colocando a coluna de nuvem entre você e os seus inimigos. Espera aí que eu vou achar um negócio para pôr aqui no meio. Só tem água, vai água mesmo. Deus, você está aqui. Os israelitas... Vocês que são Israel estão aqui, os egípcios estão aqui e no meio, aqui ó, no meio, Deus está colocando uma coluna de nuvem. E coluna de nuvem, sabe o que faz? Você já viu neblina? Aquela neblina tenebrosa que parece que a nuvem de neblina está aqui? Sabe o que a coluna faz? Embaça a visão. Deus vai colocar uma coluna de nuvem entre você e os egípcios e a visão dos egípcios vai ser completamente embaçada. Completamente embaçada. E os inimigos que estão vindo atrás de você não vão conseguir enxergar com clareza e com exatidão, vão ficar perdidos, porque eles não vão ter visão, não vão ter entendimento da situação. E isso só quem pode fazer é Deus. Deus vai mandar uma coluna de nuvem que vai camuflar o que precisa ser camuflado, vai esconder o que precisa ser escondido, vai impedir a visão do que não pode ser visto. Deus vai cegar os teus adversários. A coluna de nuvem está indo para trás de você porque o Senhor está cegando os teus adversários. E aí então, adiante. A Bíblia diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e tornou terra seca. Mas presta atenção nisso, porque com um forte vento oriental que soprou aquela noite. Um forte vento oriental soprou naquela noite. Então, prepare-se, que hoje à noite vai ventar aí. Hoje à noite vai ventar aí, em nome de Jesus. Um forte vento soprou. E o que era água parada se dividiu. E fizeram-se 2 muros. Só que veja bem. Veja bem.
Sabe o que é vento? Forte. Você consegue imaginar um tornado? A gente não passa por tornado aqui no Brasil. Eu tô no Brasil. Aqui não tem tornados na proporção que sai aqueles ventos fortes derrubando tudo. Não tem vendavais assim, aqueles vendavais avassaladores que saem destruindo tudo. Mas você consegue imaginar um vento forte a ponto de fazer com que águas ficassem de pé e virassem dois muros? Você acha que foi um ventinho ou foi um ventão? Você acha que foi um ventinho ou foi um ventão? Fica em pé água? Qual tem que ser a força do vento para ficar em pé água? Qual tem que ser a força do vento para essa água ficar em pé? Só que presta atenção, que eu não sei se você consegue compreender o tamanho do milagre e a situação do que Deus faz nesse mar vermelho. Porque quando o vento, ele vem forte, se vier um vento forte aqui, ele vai soprar isso. Ele vai soprar aqui o meu caderno, ele vai soprar a cortina que eu tô perto, ele vai soprar meus cabelos, ele vai balançar minha roupa, ele vai sair derrubando tudo que tá aqui em cima, óculos e tudo mais. Se vier um ventão, ele vai sair tombando tudo, ele vai derrubar o computador que tá aqui perto, a luz, tudo que tá aqui perto, vai sair derrubando tudo, certo? Pergunta, como é que foi esse vento que não derrubou o povo de Israel? Você parou para pensar? Que vento foi esse que abriu o mar, fez água ficar de pé, mas que não derrubou o povo? Porque aqui não está dizendo assim, ó, e o vento foi tão forte que fez as águas virarem paredes de água, uma à direita e outra à esquerda, só que o vento era tão forte que, como efeito colateral, derrubou todos os israelitas, eles caíram, se machucaram, ralaram a testa, quebraram o braço, Tem isso? Não tem. Não tem isso. Então, que poder é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que poder é esse? E que vento é esse? Que vento é esse que Deus mandou que não derrubou os israelitas, que deixaram eles de pé e só levantou água? Fala para mim, que vento foi esse? É esse o tipo de vento que Deus vai mandar. Esse é o tipo de vento que Deus está mandando para levantar a parede de água. Esse é o tipo de vento que Deus está mandando para levantar paredes de água. E aí então diz que... pera, mais um pouquinho, mais uma coisa que Deus falou comigo. Olha só o poder desse Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você já estudou sobre a lei da gravidade? É aquela força que tem no centro da Terra que puxa tudo para baixo? Certo? É o que faz a gente ficar em pé e não ficar igual na Lua, flutuando, certo? Qualquer coisa que você jogar... É que se eu jogar uma coisa que quebra, né? Pode quebrar. Qualquer coisa que eu pegar, a força da gravidade vai fazer o quê? Puxar para baixo, certo? Presta atenção nisso. Meu Deus! O mar, duas paredes. O mar, duas paredes. O vento soprou, a água se levantou. Só que pela lógica das leis da física, pela lógica das leis da natureza, pela lógica daquilo que o próprio Deus criou, que foi água, céu, terra e tudo que existe foi criado por ele, pela própria força que o próprio Deus pôs no centro da terra, essas águas obrigatoriamente tinham que cair, ó. Porque essa é a lei da gravidade. Sim ou não? Mas olha que coisa impressionante. Lembra que eu falei? A gente só não está flutuando igual na Lua porque a força da gravidade nos mantém em pé com os nossos pezinhos colados no chão. Só que olha isso. Deus, como que Deus... você fala, então é porque é o seguinte, Deus desativou a lei da gravidade da Terra nesse momento para que a água não caísse, as paredes permanecessem paredes e águas não caíssem. Mas se tivesse sido desativado por Deus, a lei da gravidade,
Os egípcios que estavam caminhando no meio do mar em terra seca, eles também iam estar igual na lua, flutuando. Então, não. A lei da gravidade existia. Quer dizer o que a força da natureza permanecia. Estava tudo, aparentemente, tudo funcionando normal. É porque foi, de fato, milagre. Milagre, milagre, milagre. E aí, então, a Bíblia diz que os egípcios os perseguiram. Sabe como? Com todos os cavalos, todos os carros de guerra, todos os cavaleiros de Faraó, todos eles foram atrás de Israel até o meio do mar. Olha só, foram atrás do povo até o meio do mar. A gente pode imaginar que se a água continuava de pé, o vento estava soprando, certo? Não era um ventinho, né? Vamos lá, gente, não era um ventinho. Não era um sopro, era um vento. O vento continuava soprando. Se o vento continuava lá soprando, lá todo vapor, como é que o vento soprava todo vapor a ponto de deixar a água em pé e não derrubava as pessoas? Não derrubava o povo de Israel. Sabe por quê? Porque nessa luta, nessa guerra, você só se manteve de pé, porque foi a força e o poder de Deus que te manteve de pé. Se não fosse a força de Deus e o poder de Deus, você já teria sido sucumbido pela força do vento. Quem te manteve de pé foi o poder supremo do nosso Senhor, que te manteve de pé nessa guerra. Só que o poder de Deus também manteve de pé os egípcios, porque eles estavam atrás dos israelitas, e os egípcios avançaram até metade do caminho. Até metade do caminho. Aos meus olhos, aos teus olhos, pensa comigo. Estamos no mar. Tô vendo o fim do mar aqui, tô vendo os egípcios, certo? Bom, quando passar o último israelita, Deus fecha o mar e os egípcios nem vão pisar na terra seca, né? Nem vão vir atrás de mim no meio do mar, né? Eu já vou estar passando e eles vai fechar como uma porta, sabe? Uma cancela. Passou um israelita, cancela. E a cancela vem, fecha e os egípcios ficaram para trás. Só que não foi desta maneira. Só que não foi desse jeito. Os israelitas atravessaram diante das águas, atravessaram pelo Mar Vermelho, mas os egípcios vieram atrás deles até uma parte do caminho. Até uma parte do caminho. Porque é o mesmo poder soberano de Deus que fazia com que a água não caísse, ao mesmo poder soberano de Deus que fazia com que a lei da gravidade não derrubasse aquelas águas, ao mesmo poder supremo de Deus que na força do vento, aquele vento só fazia a água ficar de pé, mas não derrubava israelita, é com esse mesmo poder supremo de Deus que os egípcios, que eram os inimigos do povo de Deus, também estavam em pé. Também estavam em pé. Sabe por quê? Porque eles tinham que estar em pé. Eles tinham que estar em pé porque eles tinham que ficar atrás dos israelitas até um determinado ponto. Sabe para quê? Para que eles fossem sucumbidos. Para que eles fossem sucumbidos pela força das águas. E aí então, no verso 23, a palavra do Senhor vem dizer que eles chegaram até o meio do mar. E o meio do mar é um lugar que você só tem duas opções. Você chegou no meio, ou você vai para frente, é uma distância. Ou você volta tudo e é a mesma distância. Só que você já está no meio do caminho. E sabe o que acontece? Deus não vai deixar ninguém desistir no meio do caminho. Não vai. Não vai. E a seguir, no verso 24 e 25, a palavra do Senhor vem dizer que mesmo que os egípcios quisessem desistir e voltar para trás, ou que os egípcios quisessem avançar atrás dos israelitas. Sabe o que aconteceu? Vamos lá que eu vou te contar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e colocou eles em confusão. Então, o próprio Deus, fez com que os egípcios, entre eles, começassem a ficar confusos, desbaratinados, sem entender caminhos, sem saber para onde ir nem o que fazer. Então, eles começaram a brigar entre eles, a discutir entre eles. Ah, isso pode, isso não pode, eu acho que sim, acho que não, acho que não. Então, vai haver uma confusão entre os próprios inimigos. E nessa confusão entre os próprios inimigos, eles não vão conseguir se mover. Eles não vão conseguir nem avançar
para alcançar os israelitas e nem retroceder para fugir daquilo que Deus tem preparado para eles. E o que Deus tem preparado para os teus inimigos e para os teus adversários é o fim, lembra? O que Deus tem preparado para os teus inimigos e para os teus adversários é um ponto final, é um basta, acabou, perdeu Satanás. É isso que Deus tem preparado, acabou, perdeu. E aí, então, essa confusão fez com que as rodas dos carros começassem a soltar, de modo que eles tinham dificuldades em conduzi-los. E aí, então, os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando com eles. Então, nessa hora, os egípcios falaram assim, tá dando tudo errado aqui, né? Quer saber? Partir em retirada. Tá dando tudo errado, né? Quer saber? Vamos embora. Só que é nesta hora que Deus não vai deixar eles partirem em retirada. Sabe por quê? Porque os egípcios, os inimigos que vinham contra você, Deus já tinha dado oportunidades para eles pararem muitas vezes. Foram 10 pragas. E ainda assim, todas as vezes, eles eram arrogantes, petulantes, orgulhosos, soberbos. E ainda vinham contra você. Aí sabe o que Deus vai fazer agora? Ah, você quer voltar? Você quer fugir porque você percebeu que eu tô lutando com a Débora? Você quer fugir porque você percebeu que eu tô lutando com a Joaquim? Com o Joaquim? Você quer fugir porque você percebeu que eu tô lutando com a Helena? Você quer fugir porque você percebeu que eu tô lutando com o Reinaldo? Você quer fugir porque você percebeu que eu tô lutando com a Maria? Você quer fugir porque você percebeu? Pois então você não vai, querido. Não vai, é o próprio Deus, como se Deus na sua sutileza, só que a sutileza de Deus é com poder, soberania e autoridade, ele quebra as rodas dos carros dos egípcios e eles não conseguem nem avançar e nem fugir. Ficaram encurralados. Agora quem ficou encurralado foram os seus inimigos. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Você chegou num lugar pela direção de Deus, você chegou num lugar chamado Piairote. Eu fui ler para não confundir os nomes. Você chegou num lugar, numa direção de Deus chamada Piairote, que quer dizer na tradução beco sem saída. Lembra lá do início da palavra? Beco sem saída é o lugar, na frente mar, atrás Faraó e seus egípcios, de um lado montanha, do outro lado inimigos. Beco sem saída, não tem o que fazer. Você chegou lá, não chegou? Chegou no beco sem saída? Pois agora, quem Deus colocou num beco sem saída foram os teus inimigos. Porque beco sem saída, para você que serve a Deus, é saída do deserto. Presta atenção nisso. Beco sem saída, para você que serve a Deus, é saída do deserto. Mas beco sem saída para os nossos adversários é fim, é ponto final, é basta, é acabou. Foi isso que aconteceu com os egípcios enquanto eles estavam no meio do mar, atrás do povo de Israel. E aí no verso 26, que nós estamos caminhando, o Senhor disse para Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. O Senhor disse, então agora, vocês chegarem do outro lado, já deixei seus inimigos encurralados, pode estender a vara de novo. É o Senhor dizendo, seus inimigos ficaram presos? Pode liberar a palavra, pode dizer, perdeu Satanás. Libera a palavra, faz o que tem que ser feito, porque acabou. E imediatamente as águas que estavam em pés desceram. E aí então a tal lei da gravidade funcionou para aquelas águas, porque o Deus que é o Deus que criou a molécula de água, ele tem controle sobre a molécula de água. Você tem noção do poder de Deus? Que a água, ela é feita de moléculas, que a física, a química explicam as moléculas, mas que Deus tem poder sobre essas moléculas. Então Deus falou para essas moléculas, fiquem em pé e formem parede. E aí, em determinado momento, agora pode voltar para o lugar. Podem voltar a fazer o que vocês vieram para fazer. E aí as águas foram, cederam, a lei da gravidade, caíram. Só que quando elas caíram sucumbindo. Elas caíram afogando os egípcios e os adversários do povo de Deus. E o verso 27 diz assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Ao raiar do dia
o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, e ninguém sobreviveu. E ninguém sobreviveu. E nenhuma acusação prevaleceu. E nenhum documento foi impedimento. E nenhuma ação foi impedimento. E toda blasfêmia foi cancelada. E toda injustiça tornou-se justiça. E tudo que era paralisia começou a andar. E o que parecia impossível tornou-se possível, concretizável e realizável. E aí, então, verso 27, volta lá. E ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. E ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Então eu quero declarar em palavras proféticas que ao raiar do dia, o fim definitivo das ameaças é posto ao fim. Ao raiar do dia, pela manhã, você verá com os teus olhos a boa notícia. Ao raiar do dia, pela manhã, a novidade de vitória, de bênção, a boa notícia chegará para você. Ao raiar do dia, aquilo que parecia impossível acontecerá. Ao raiar do dia, pela manhã, o milagre acontecerá. Ao raiar do dia, pela manhã, o fim dos teus inimigos será decretado e estabelecido sobre a face da terra pelo poder que é no nome de Deus, pelo poder que é no nome de Deus. Se prepara, porque de manhã chegará a boa notícia. E como o verso 28 dizia, ninguém sobreviveu. E eu encerro dizendo, os inimigos que por tanto tempo te perseguiram, já não existem mais. Os inimigos que por tanto tempo te perseguiram, já não existem mais. Declara aí num tom profético. Eu não sei os nomes dos teus inimigos. Quais são eles? Quais são os teus inimigos? É um vício? Os teus inimigos são problemas familiares? Os teus inimigos são problemas financeiros? Os teus inimigos são lutas de fato 100% espiritual? É você lutando contra o próprio inimigo o tempo todo, cara a cara? Quais são os teus inimigos? Declara com a tua boca. E os meus inimigos que me perseguiram por tanto tempo não existem mais. Ao raiar do dia, pela manhã, a chegada da boa notícia, você com os teus olhos verá, você com os teus ouvidos ouvirá, e você com a tua boca poderá dizer, os inimigos que por tantos anos me perseguiram não existem mais. Não é que eles não vão te perseguir mais, é que eles não existem. Não é que eles não vão te perseguir, é que eles não existem. Então quer dizer que essa perseguição acaba na sua vida e o nome de Deus é glorificado. Que Deus te abençoe poderosamente através dessa mensagem.